Nos últimos 5 anos eu já acompanhei mais de 1.500 alunos que se tornaram centenas de aprovações nas maiores provas de residência médica do Brasil. Hoje eu quero te mostrar como entrar em estado de hiperfoco a qualquer momento que você quiser, em poucos minutos, mesmo que hoje você se considere a pessoa mais procrastinadora do mundo. E ao longo desse vídeo a gente vai passar por 3 etapas: distratores internos, distratores externos, estratégias de hiperfoco que vão mudar a sua vida. Então, sem mais delongas, vamos começar pelos distratores externos, que eu tenho certeza que hoje acabam com a sua preparação. Então, o que são distratores externos, Thiago? Distratores externos são todas aquelas coisas que estão externas a você. Então, é o teu ambiente, são aquelas pessoas que chegam para falar contigo, enfim. Eu quero passar contigo nos principais aqui hoje, como você pode modular eles para que eles não te influenciem tanto assim. O primeiro desses distratores externos, que eu tenho certeza que acaba com a tua preparação, é o celular. Se você quer passar numa residência médica esse ano, você precisa entender que o celular ele pode ser o teu melhor amigo ou o maior vilão da tua preparação. Ele pode ser o teu melhor amigo quando você usa ele para fazer questões no teu plantão, quando você usa ele como fonte de estudo, fonte de material e acessibilidade ao material que você precisa para estudar, a hora que você precisa estudar. Mas pode ser o maior vilão quando, enquanto você está estudando, esse celular fica apitando com inúmeras notificações, esse celular fica te gerando aquele impulso constante de querer mexer na rede social, de querer fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. E eu sei, eu sofri com isso no meu ano de preparação. Posso falar com vocês que quando eu estava estudando, eu estava numa fase que provavelmente a maioria de vocês está hoje, que é aquela fase onde você está trabalhando, mas às vezes você não tem nada muito fixo, então você é um coringa ali na tua escala de plantões e você precisa ficar com o seu celular perto para que se aparecer algum plantão você consiga pegar, né? Isso é foda, isso faz com que você não consiga se dissociar disso muitas vezes. E aí você pode ter tua família te ligando, você pode ter tua namorada, teu namorado te ligando, você pode ter mensagem de grupo de WhatsApp, mensagem de cada uma dessas pessoas no WhatsApp, mensagem de grupo de plantão no WhatsApp. Então, além de você ficar nessa sensação constante de, cara, pode ser que apareça um plantão e talvez eu não consiga pegar e eu preciso, você ao deixar isso liberado perto de você também se deixa vulnerável a todas essas outras pessoas falarem contigo e você ficar doando a tua atenção para essas outras coisas. Então o que eu sugiro que você faça nesse cenário, meu amigo, minha amiga, que quer ser aprovado no final desse ano e que não pode perder a sua aprovação para o celular que está diante de você? Primeiro, se você não está nessa situação de, cara, pode aparecer a qualquer momento plantão e eu preciso pegar para conseguir pagar minhas contas, para conseguir fazer o que eu preciso fazer. Se você não tá nessa situação, cara, deixa o celular em outro ambiente. Deixe o celular em outro ambiente. Você tá na tua casa, você tem um computador, você tem um tablet para você poder estudar e você não vai precisar do celular. Deixa esse celular em outro ambiente. Modo avião, deixa na sala, na cozinha. Eu deixava na sala. Então toda vez que eu sentava para fazer um sprint de estudo, eu estudava ali no meu iPad, porque eu não tinha computador na época. Mentira, eu tinha um computador sim, mas eu não usava ele, porque ele era muito, muito lento e o aplicativo do cursinho era horrível no computador. Mas eu deixava o celular em outro ambiente, tá? Para aquilo não interromper os meus estudos. E sempre que eu tinha um intervalo ali do meu bloco de questões, do estudo que eu estava fazendo, aí sim eu pegava aquele celular para eu descansar. Mas eu percebia que, cara, se eu deixasse o celular no meu quarto, não ia funcionar. Mas nem sempre foi assim, porque isso eu pude fazer depois que eu já tinha alguns plantões fixos e eu não precisava ficar me preocupando em pegar mais plantões. Agora, o que eu fazia naquela época em que eu sim precisava me preocupar em pegar mais plantões? O que eu fiz foi muito simples. Eu eliminei todas as notificações do meu celular. As únicas coisas que apitavam no meu celular, que geravam notificação era se o meu amigo que morasse comigo me ligasse, se a minha namorada me ligasse, minha família, né, de modo geral me ligasse, e se o chefe do plantão me ligasse. Se o chefe do plantão me ligasse, meu celular também apitava. Por quê? Conforme eu fui entrando lá, fui fazendo alguns plantões, eu falei, chefe, seguinte, o dia e o horário que você precisar, você pode me ligar, você pode me mandar mensagem que eu pego o plantão. Pode contar comigo. E aí eu fui pegando alguns plantões que eram muito indecentes, assim, tipo, ir 3 horas no hospital e 2 horas no hospital, porque um cara precisava sair mais cedo. Então, eu fui me tornando disponível ali em muitas dessas ocasiões ali no início do ano. Eles viram que eu era um cara que realmente dava para contar, então toda vez que surgia um plantão, putz, eles me ligavam. E nesse início, enquanto eu ainda não tinha essa confiança, enquanto as pessoas ainda não me ligavam, eu deixava o grupo ali do plantão, só o grupo do plantão, ele apitava, ele gerava notificação.
Então eu deixava o celular ali do lado, eu estava estudando aqui, eu sabia que se apitasse, ou era plantão, ou alguém estava morrendo e querendo falar comigo. Então, cara, ficava muito fácil de eu não me distrair tão facilmente. E eu fazia compromissos comigo de, cara, não vou pegar para mexer no Instagram nada. Então, como que era o meu ambiente de estudo? Era meu tablet aqui na frente, eu estava estudando, deixava o celular aqui do lado, se apitasse eu sabia que era plantão, já abri e pum, pegava. E eu tinha um timer também rodando, então esse timer rodando, ele me forçava mais ainda a não pegar o celular aqui do lado para me distrair. Por quê? Eu sabia que se eu pegasse o celular eu ia ter que pausar o timer dos meus estudos, então eu deixava o timer rolando, deixava o celular aqui do lado e isso me deixava mais ainda comprometido com aquela tarefa que eu estava fazendo, entendeu? Agora, Thiago, eu preciso do meu celular para estudar, porque eu não tenho computador, eu não tenho tablet, eu tô ali no hospital, tá? A única coisa que eu tenho é o celular. Beleza, cara, então use o celular. Mas lembre-se disso da notificação também. Desligue todas as notificações, só deixe o seu celular para notificação mesmo, se forem absurdamente importantes, como foi o caso lá do cara que morava comigo, caso, sei lá, o cara precisasse de alguma coisa em casa, minha namorada, minha família, só, tá? Então, tome muito cuidado com o teu celular. O segundo dos distratores externos são os invasores de ambiente. Aqui eu tô falando tanto quem mora contigo, seja amigos ali, se mora com amigos, ou com namorada, ou com esposo, com esposa, ou com filhos, a tua família de modo geral. As pessoas, elas têm quando você está estudando para residência, existe uma coisa incrível que elas acham que você consegue virar uma chavinha de uma hora para outra e voltar a estudar sem problema nenhum. Então, acontece muito dessas pessoas abrirem a porta, vir falar com você um negócio nada a ver, ficar ali 5, 10 minutos, aí elas saem, e aí, puta, você tem que voltar do zero a estudar de novo, até você focar, até você pegar a linha de raciocínio do que você estava fazendo. Cara, isso demora, né? Isso demora. Então, o que eu sempre sugiro para os nossos alunos da mentoria é fazer alguns acordos dentro de casa. Alguns acordos no sentido de... Óbvio que quando você tem filho é um pouco mais complicado de você fazer esse tipo de acordo, mas se os meninos, as meninas ali tiverem também uma idade um pouco maior, às vezes você consegue conversar com eles. Se você precisa fazer alguns acordos no sentido de, de tal a tal horário eu vou estar estudando aqui e eu preciso que você não me interrompa se você realmente tiver comprado nesse sonho comigo. Se você quiser me ver ser aprovado no final do ano, eu preciso que você não me interrompa, que você me deixe aqui sozinho. Aí surge aquele negócio, né? Mas eu preciso ficar com a minha família, eu preciso ficar com a minha noiva, eu preciso ficar com os meus filhos, sim. Mas perceba, se você faz esses acordos de manhã de tal a tal horário eu preciso estudar, de tarde de tal a tal horário eu preciso estudar, e você for regular nisso e realmente estudar nesse tempo de forma otimizada, vai fazer com que no restante do dia, ali à noite, ou no início da manhã, ou na hora do almoço, você consiga ter esse tempo de qualidade com essas pessoas. Agora, se você é interrompido a todo momento, não consegue ter um estudo realmente eficiente, esse estudo ele vai se amplificar tanto no teu dia, na tua rotina, desnecessariamente, porque você fica sendo constantemente interrompido, que vai fazer com que esse tempo de qualidade que você gostaria de ter, você não consiga ter. Ou você até consegue ter o tempo de qualidade, mas você não consegue ter o resultado nos estudos. Então você fazer esse tipo de combinado é falar com essas pessoas, olha, se você está comprado nesse sonho comigo, não me interrompe nesses horários aqui para que depois a gente consiga ter um tempo de qualidade onde eu desligue do estudo também e eu consiga ficar com a atenção totalmente dedicada a você. Se não, se você ficar me interrompendo a todo momento, eu vou ter que estudar até mais tarde porque eu não consegui estudar direito durante o dia. Isso vai fazer com que a gente não consiga ter aquele tempo de qualidade que a gente tanto gostaria. O terceiro distrator externo são os ruídos de ambiente. Cara, o que eu vejo de aluno que está se preparando para residência médica, que é incrível, as pessoas elas acham que, eu não sei o que acontece, tipo, o ouvido delas tem aquele isolador de ruído do AirPods lá. Porque o cara, ele estuda na sala de TV, assistindo TV e diz que tá conseguindo focar nos estudos. Estuda com, música ligada e não é, ruído marrom, beleza, aqueles lo-fi, tem gente que gosta, assim. Evidência científica de que é melhor, zero, tá? Mas tem gente que gosta, ok. Agora, umas músicas que elas te engajam na letra da música, na batida da música, e aí a tua atenção tá na letra, tá na batida, não tá nos estudos. Fica com a TV ligada, não, mas, sei lá, eu gosto de um barulho no ambiente. Meu filho, você gosta de um barulho no ambiente, sei lá,
ligo vem a porra do ventilador. Agora, deixar a TV ligada enquanto você estuda não faz sentido nenhum. Você vai perder tua atenção prestando atenção no diálogo, prestando atenção nas coisas que passam lá. Então, cara, tome muito cuidado com isso, tá? Muito, muito, muito cuidado com isso. Quando é que isso tem um papel na sua preparação? Eu tô fazendo prova na íntegra e aí eu quero simular um cenário onde tá tocando música enquanto eu tô fazendo prova. Ótimo. Mas todo o restante vai fazer com que você perca o foco durante a sua atividade de estudo. E aí, não adianta você querer entrar em hiperfoco assistindo TV enquanto você estuda, é impossível. E o quarto distrator externo que eu quero ressaltar é aquela hiperestimulação ambiental. É você ter na tua mesa de estudo aquilo tá um carnaval, tá cheio de coisa que você nunca vai usar, só que fica constantemente distraindo. Você tem uma pilha de 6 apostilas, aí você tá fazendo questão de doença exantemática, você vê a apostila de hepatite lá, você fala, putz, o que era aquele negócio de crioglobulinemia mesmo? Essa hiperestimulação ambiental te deixa mais propenso a se distrair durante aquela atividade de estudo. Então, cara, tenta ao máximo organizar o teu ambiente antes de você estudar. Tem um filme que é aquele Sem Limites, né? Que o cara ele toma a pílula lá e de repente ele fica hiper inteligente. O que é a primeira coisa que o cara faz? Chega na casa dele e organiza tudo. Porque é isso, se você tem uma hiperestimulação ambiental, você fica mais propenso a você se distrair, a não conseguir manter o foco naquilo que você está fazendo. Então, assim como você deve tirar as notificações do teu celular, você deve tirar aquelas notificações ambientais. Tudo que pode tirar o teu foco, que não vai ser usado agora, tira da tua mesa, tira daquele ambiente para você conseguir focar nas únicas coisas que você precisa. Eu tava vendo uma foto que eu até postei ontem no Instagram, do meu ano de preparação, que era a minha mesa de estudo, assim, era impressionante o que tinha na minha mesa de estudo. Era tipo assim, o meu tablet, uma folha de papel em branco e uma caneta. E uma lata de energético. Só. Não tinha mais nada, não tinha apostila, não tinha nada. Era o tablet, uma folha de papel em branco, uma caneta e o energético, a água que eu tomava. Porque se eu deixasse muita coisa ali no meu ambiente, eu me distraía, eu também sofria com isso. Então, eu tirei da minha preparação. Agora vamos para os distratores internos que podem tirar o teu foco a qualquer momento. Primeiro, aqueles compromissos intrusivos. Não sei se você já passou por isso, mas é quando você está estudando ali no dia a dia e aí você lembra, putz, preciso pagar a conta de água, putz, preciso pagar o condomínio, putz, preciso botar comida pro cachorro, putz, preciso levar o cachorro para passear, putz, preciso levar o cachorro para dar vacina, putz, não lembro... 1001 compromissos surgem que não tem uma urgência, você não precisa fazer naquele momento, só que você acaba interrompendo os seus estudos com medo de esquecer daquilo que você tinha para fazer. O que eu sugiro nesse cenário, que, cara, é muito fácil de ser realizado na real, é você ter um bloquinho ali onde você vai descarregando todos esses compromissos que surgem na tua cabeça para você não esquecer. Para você ter a tranquilidade de que, opa, quando eu tiver ali meu intervalo nos estudos, eu vou lá e executo isso, mas não precisa ser agora. Isso vai diminuir a tua propensão de interromper ali os teus estudos no dia a dia. Outra coisa que é absurdamente negligenciada pelas pessoas em ano de preparação são justamente os transtornos de humor. São aquelas pessoas que acham que você ter uma ansiedade patológica é normal, de você ter um estado depressivo patológico é normal. Às vezes isso acontece muito por muito orgulho das pessoas. Tipo, não vou buscar uma terapia, não vou buscar um psiquiatra, porque, sei lá, não é o momento, não tô com tempo. Cara, isso só vai no âmbito que a gente está falando agora, no quesito de foco, né? Isso só vai deteriorando o seu foco de uma maneira absurda, que você senta, fica 5 horas para estudar e você não consegue focar em nada. Por quê? Porque você está ansioso. Por quê? Porque você está depressivo. Então, cara, se você está vivenciando sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, procure uma terapia, procure um psiquiatra, porque pode ser que você não precise tomar medicação nem nada, mas você precisa de uma avaliação. Talvez você tenha uma sessão com psicoterapeuta ali por semana, cara, isso vai te ajudar tremendamente. Então não seja orgulhoso, busque ajuda, tá? Você já tem bucho o suficiente na tua mão que é estudar para residência médica. Agora, se você não puder buscar ajuda nesses fatores que de repente você não tem tanto controle, mas existem outras pessoas mais qualificadas que você para te guiar através desses problemas, cara, você pode facilitar muito a tua vida se você buscar essas pessoas, entendeu? E o terceiro distrator interno aqui que eu queria trazer para vocês é daquele estudo multitarefa. É aquela pessoa do exemplo que eu acabei de citar, aquela pessoa que está estudando doença exantemática e aí ela lembra de um negócio de hepatite C, ela já busca hepatite C antes de finalizar aquela atividade anterior, e aí ela lembra que, putz, não lembrava uma parada de colangite, ela vai lá e busca aquele negócio de colangite e começa a virar uma salada, ela não termina nada que ela tá fazendo.
fazendo. Ela não termina a revisão de doença exantemática que ela tá fazendo. Não era a hora dela fazer o primeiro contato de hepatites. Colangite, ela tava no primeiro contato, mas o restante das questões que ela tinha para fazer era amanhã, não era hoje. Então, ela fica constantemente mudando o foco do que ela tá fazendo, ela não finaliza nada e, consequentemente, nenhuma linha de raciocínio é formulada de verdade. Presta atenção, eu não tô falando aqui que você precisa estudar só um conteúdo, só um assunto o dia inteiro, não é isso. Se você quer passar na residência médica, quando a gente está fazendo a comparação de prática massiva, que é você estudar um assunto só o dia todo, e prática intercalada, que é você intercalar entre assuntos, a parte intercalada, por mais que seja uma metodologia de média utilidade, é superior à prática massiva, tá? Você estudar vários conteúdos em um dia é superior a você estudar um conteúdo só, mas isso não quer dizer você sair de modo desvairado, sem finalizar a linha de raciocínio, sem finalizar uma revisão antes de ir para outra. Então, cara, você vai estudar, sei lá, você vai revisar 5 assuntos em um dia, faz a primeira revisão, termina o primeiro assunto. Depois você vai para o segundo, termina o segundo assunto. Depois você vai para o terceiro, termina o terceiro assunto. Não sai querendo fazer tudo ao mesmo tempo, sem conseguir finalizar nada. E quais são as estratégias, então, para você entrar nesse estado de hiperfoco que eu quero trazer para você, e aqui reforçando algumas que eu já citei ao longo desse vídeo. Primeiro, eu quero que você entenda que existe um tempo que você precisa ficar em determinada atividade para que você consiga entrar em um estado de foco. Alguns postulam 15, outros 30 minutos. Então, esqueça aquele negócio de 3 minutos aqui eu vou estar ultra focado naquilo que eu estou fazendo. Talvez você esteja no caminho você está atento, mas você não está naquele estado de totalmente imerso nisso aqui que eu estou fazendo. Então existe um tempo para isso acontecer. Esse é um primeiro ponto que eu quero que você pense. Então falamos sobre o tempo que isso demora para acontecer, e a gente já falou anteriormente o que faz com que isso não aconteça, com que interrompa esse tempo em que você estaria entrando nesse estado de hiperfoco. Quais são as estratégias que você pode aplicar para evitar tudo aquilo que a gente falou? Cara, celular em modo avião ou com as notificações absolutamente reduzidas, aqueles acordos com o pessoal da tua família para não te interromper, para depois vocês terem o tempo de qualidade, limpar a tua mesa, limpar o ambiente, não ligar a TV, não ligar som, nada disso, para você focar naquilo que você está fazendo, tá? Enquanto você estuda, você ter aqueles blocos de alívio para você ir anotando esses compromissos, esses pensamentos intrusivos que surgem durante o teu período de estudo para você fazer depois e não agora. E é claro, aqui vem os sprints, né, que eu gosto de trazer, que é você quebrar o teu período de estudo em períodos específicos com intervalos de descanso também específicos. Então é você pegar um timer, setar 1 hora para você estudar e ficar 1 hora só estudando. Não vou levantar para ir no banheiro, não vou levantar para comer, não vou levantar para fazer mais nada, eu vou ficar 1 hora estudando. E você depois ter 15 minutos de intervalo. Para quê? Para você, lógico, descansar daquela 1 hora de estudo que você acabou de fazer, mas para você entrar naquele estado de foco difuso que a Barbara Oakley ela cita, que basicamente nesse estado de foco difuso é onde as informações elas se organizariam no teu subconsciente. Então, você está descansando, mas você está organizando aquelas informações que você adquiriu no bloco anterior, certo? E aí depois você volta para outro bloco de estudos, isso vai sucessivamente. Isso faz com que você consiga entrar no estado de hiperfoco, descansar um pouco e organizar as informações que você adquiriu ali, enquanto você lida com aquele bloco que você anotou os compromissos que você tinha para fazer, ou que você pega o teu celular ali para você dar uma descansada, depois você entra no estado de foco de novo e vá ciclando isso. Isso vai te trazer longevidade no teu dia. Muitas vezes se você pega para estudar 3, 4 horas seguidas, além de você perder a atenção depois de 1h30, isso faz com que você se canse muito nesse grande bloco que você fez, depois seja muito mais difícil de você voltar. Se você quebra em blocos menores de 45 minutos, 1 hora, você aumenta a sua longevidade de estudos no teu dia. E por último, para você entrar em estado de hiperfoco, e talvez não seja nem tanto em estudos, mas em atividades que demandem mais criatividade, que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu preciso escrever algo ou alguma atividade mais criativa que vá demandar ali, eu gosto de colocar uma música que, me deixe focado ali. Eu gosto muito de eletrônico, né? Então, não tem vocal, então eu não fico prestando atenção em vocal, tem só a batida que vai envolvendo ali. Eu gosto muito de inserir isso na minha rotina. Óbvio, eu não consigo estudar ouvindo eletrônico, né? Mas eu quis trazer esse fato aqui, caso você faça alguma atividade criativa no teu dia a dia, você precise, eu gosto de colocar, por exemplo, para eu escrever textos. Se você tiver alguma atividade criativa no teu dia a dia e quiser inserir a música, né, para te ajudar a focar, para mim
faz muito sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, não esquece de se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos que virão pela frente. E se você está se preparando para a prova de residência médica e precisa de ajuda para organizar a tua rotina, para realmente ter mais clareza, direcionamento e saber que você está no caminho certo para ser aprovado no final do ano, aqui embaixo vai ter um formulário de aplicação do nosso processo seletivo da mentoria, o plano para as provas de residência médica. É muito simples, você vai preencher as respostas. Se fizer sentido, você vai agendar um horário com o nosso time, onde a gente vai entender o teu momento atual, se você está no momento de estar dentro da mentoria e se sim, a gente te apresenta o nosso programa para você poder estar aqui junto com a gente. Fechou? No mais, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.